Já começou. Eu faço a página, não é isso? Uhum. Ação da prece. Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa, o outro observa. Você é a palavra, o outro é o microfone. Você fala, o outro transmite. Você é o artista, o outro é o instrumento. Você toca, o outro responde. Você é a paisagem, o outro é o objetivo. Você surge, o outro fotografa. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Você age, o outro conta. Auxilie quando puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas, e por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. André Luiz. Falta pressa também? Faz a prece. Serviço completo. Senhor, mais uma vez, eu lhe agradeço. E peço assistência, amparo. E peço forças para nós outros enfrentarmos os ardis da vida, quaisquer que sejam as situações. Altruísta, alegre, de coração para coração. Seja aquele mais endurecido, seja aquele mais amigo. Que possamos compartilhar e agir com a prudência, como recomendou o nosso Senhor e Mestre Jesus. Pois muitos de nós achamos que temos virtude, mas nós não a temos. Ficamos agradecidos, Senhor, por poder participar e compartilhar nessas horas a reunião de estudo na noite de hoje. Envolva os lares de todos os que comparecerão, envolva os que não comparecerão, que sejam assistidos da mesma forma. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, vamos nós dois. Só tem nós dois. Acho que o pessoal hoje, sexta-feira, né, tá todo mundo no pancadão. Ou então foi lá para a Feira Nordestina, lá para o Forró. Hoje é Paulo e Estevam, tá? Eu até me enganei na quarta-feira quando eu falei libertação. Mas libertação foi... É por isso que eu com ele aqui. Pois é, eu me enganei que nós lemos ele sexta-feira passada, né? Aí ele já confirmou, se pegar lá. Bem, como eu não tenho acompanhado, eu não sei qual é a página. A página no livro velho é 268, no livro velho. Meu é novo. Enquanto 268 no livro velho. Então, o parágrafo é o primeiro parágrafo, é os primeiros raios de sol. O meu é novo, né? Deixa eu ver se O teu é novo? se conhecido. Então, peraí. 268. Caramba. Esse 268, o primeiro parágrafo, diz assim: depois da meditação dolorosa, é isso? Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Não. Ou seja, que ele já pulou lá o muro lá de Damasco. É o capítulo 3, na quarta folha.
Ah, boa noite, dona Lourdes. Capítulo 3, que é Lutas e Capítulo 3 Humilhações, na ainda? quarta. Do 3 da parte 2. Esse livro são duas partes. Parte 2. É na quarta folha do capítulo 3. 3 lutas e humilhações. 233. 233. Quarta folha. Tá seu parágrafo. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão. E o evangelho achou? Vamos ver lá. Eu estou na quarta folha. O fugitivo, como é que é? Aos primeiros raios de sol. Assim que começa o parágrafo. Como começa aí, por favor? Achou? Página 240 no novo, que a dona Lourdes está falando. Você está na 240? Achou? 240 eu achei. Leia aí para poder. Aos primeiros raios de sol, parágrafo. Tá. Achou? Tá. Bom. Quer ler? Eu vou lendo então, né? Até chegar alguém, você quer ler? Eu estava conseguindo parar. Olha só, eu ia pedir para sair às 20 horas, né? Então deixa que eu vou lendo, então. Não tem problema, não. Porque a eu dona Lúcia está sem som. Tá? Eu vou lendo, então. Bom, vamos lá. Hoje o livro é de Paulo Estevam. Estamos no capítulo 3 da segunda parte. Foi salvo aí, ó. Esse negócio de se arrumar para ir para pancadão, rapaz, não é mole, viu? Boa noite, dona Elisa. Elisa, tá sem som? Dificuldade para entrar aqui. Dificuldade. Hoje é libertação, não é isso? Não, hoje é Paulo Estevam ali. Estevam. Eu me enganei. Eu até botei lá no grupo, Paulo Estevam. Porque semana passada foi libertação. Nós acabamos o capítulo 1 semana passada. Tá me ouvindo? Né? Tô ouvindo. Frânio? Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo, Jorge? Tá me ouvindo, Jorge? Estou ouvindo. Tá ouvindo o Jorge, Elisa? Alô? Elisa? Peraí. Aqui tá problemático. O problema aí acho que está em cima da cadeira antes do computador, bem no meio. Jorge? Está entre a cadeira e o computador o problema. A mesa e a cadeira. Vamos lá? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Estou, agora estou. Eu troquei de fone 2 vezes já. Vamos lá. Hoje é libertação, Afrânio? Não, hoje é Paulo Estevam. Paulo Estevam. Eu cismei que hoje é libertação, tá bom? Eu já abri até o livro. Fiz propaganda de libertação, mas não é. Meu Deus do céu. Ainda bem que os livros de estudo estão aqui na minha frente. Espera aí. Continuo com a internet ruim, continuo com tudo ruim. Tudo ruim. A casa é uma bagunça, uma poeira só. A vida boa. Vamos lá. Paulo Estevam. Segunda parte, né? Uhum. Capítulo... Já passou. Capítulo 3, né? Da segunda parte. Isso. Certo? Tá, os primeiros raios de sol. Se o seu livro é novo, Capítulo a página 3 da segunda 240. parte, Frânio. Página 240, se o seu livro for novo. Não está me ouvindo, Elisa? É possível, gente.
Está me ouvindo, Jorge? Estou ouvindo. Boa noite, prima. Ai, meu Deus do céu. Boa noite. Boa noite, prima. Bom, Pronto, tá ouvindo? tô. A Fran, tá me ouvindo? Tá me Tá, ouvindo? então vamos Tô. lá. Não, que eu tirei do Wi-Fi, que tá uma aposta, aí botei no... Tá difícil, gente, tá muito difícil, eu tô ficando muito nervosa. Boa noite, seu Roberto. Desculpa aí, Calma, desculpa calma. aí. Desculpa aí o Boa noite. palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. No capítulo... Boa noite. No livro novo, página 240. Isso. No velho é No 268. 268 Tá. no velho. Tá? Nossa, que diferença. Exatamente, 268. E o livro É o velho, na época, era mais novo, corria mais, entendeu? Aí É. cansou, virou livro novo cansado. Por isso que é mais. Ainda bem que eu estou com fone de ouvido e não preciso estar ouvindo tanta coisa. Não, então escrito assim, os primeiros raios do sol, não é isso? Isso mesmo, isso. É 240, que diferença, né? É. Bom, vamos lá. Bom, só uma lembrancinha. O Saulo, né, teve que fugir de Damasco, fizeram aquela transação de botar ele num cesto de vime, botaram ele por cima das muralhas de Damasco, numa certa hora da noite. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, estava tudo tranquilo e foi embora. Tá? Agora ele está, quer dizer, ele andou à noite, aos primeiros raios de sol, e amanhecendo ele andando. Tá? Então vamos lá. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão. O evangelho presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia no trajeto penoso, com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários. A viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, na qual possuísse recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe surgia o desejo de aguardar a cooperação eventual de outro. Buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Bom, só para lembrar, o Saulo, quando saiu de Damasco fica num deserto, tá? Então ele pegou aquele deserto que ele foi atrás do Ananias, no início do livro, né? No início não, durante o livro, onde ele caiu do cavalo, viu Jesus e tal, né? Está voltando do mesmo deserto. Só que dessa vez a pé. Né? E ele, olha só o que se chama disciplina, né? O que é que ele fala aqui, né? Para ele se familiarizar, né, com os obstáculos mais duros. Ele sabia que ele ia ter uma pedreira daí para frente. Vai ser pedreira mesmo. Nós vamos ver daí durante todo o resto do livro que é pedreira o tempo todo. É aquela história, né? Que de manhã mata um leão, de tarde um rinoceronte, à noite uma onça, e aí vai. Não tinha descanso, não. A vida dele toda, a partir desse momento, é uma pedreira. Teve poucos momentos mesmo de paz, de tranquilidade, mas ele era incansável mesmo. A vontade dele, né, estava além do normal, né? Por isso que ele não era normal, né, Elisa? Não era normal. Foi normal até Saulo, enquanto Saulo. Daqui a pouco ele vai ser batizado ainda, ele não foi batizado, né? E é isso aí, foi se preparando. A disciplina, tá? Isso é muito, muito importante para todos nós. Disciplina, nossos objetivos, seja qual for,
disciplina. É aquela história do homem que, né, foi se apresentar num concerto, pegou o violino e, né, maviosamente tocou aquele violino. Todos se admiraram, né, da forma como ele tocou, a perfeição dos acordes, das notas, etc. Aí uma senhora chegou para ele: nossa senhora, como você toca bem. Eu daria a minha vida para tocar igual a você. Ele fala: foi isso que eu fiz. A vida inteira dele, ele se preparou para esse momento. Foi isso que eu fiz. Dei a minha vida para isso. Né? Saulo está nos dando isso. Ainda é Saulo, ainda não é Paulo, né? Alguém quer comentar? Então, vamos embora. Depois de suaves recordações, no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galiléia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Bom, isso aí é uma coisa até interessante, que após a Segunda Guerra Mundial, houve uma corrida para o Oriente Médio dos padres da Igreja Católica e alguns pastores, né, protestantes, tá? Pentecostais não, protestantes. E eles foram, todos eles, lá para o Egito, lá para a Galiléia, lá para procurar vestígios da vida de Jesus. Só que Paulo pegou essas lembranças bem fresquinhas, né? E tem um livro que se chama A Vida de Jesus, que é do Ernest Renan, que é um francês. Ele ficou lá quase 30 anos olhando informações. Né? O livro é muito... ele não era espírita, é bem materialista, mas é um livro legal. Tá? E o Ernest Renan chegou a perder a irmã lá. Né? Depois de muito tempo, ela pegou lá uma infecção grave e não sobreviveu. E ele fez vários livros sobre a vida de Jesus, que é o mais famoso, e sobre outros livros sobre os apóstolos, né? Tem um outro escritor, que eu não estou lembrado do nome, que ele foi procurar Jesus. Está lá dentro. Eu tenho um livro desse escritor. Esse é pastor, o Ernest Renan já era católico. Esse pastor que eu estou tentando lembrar o nome, que eu não estou lembrando aqui, ele foi procurar entre os árabes também, né, fazer pesquisa entre os árabes cristãos sobre Jesus. É interessante. Até hoje, o que o Saulo fez aqui, né, ainda é válido. Nada melhor que a gente ir na região, ver os hábitos milenares daquele povo para chegar na conclusão, algumas conclusões. Desculpe, gente. Tá assim. Tá. Bom, alguém que mais quer comentar? E ele estava preocupado justamente estar aqui no final, né? O melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Só que ele, no final, não vai fazer esse livro, né? Não vai escrever, que seria um novo evangelho. Ele pede para Lucas escrever. Nós vamos ver aqui também, lá na frente, bem lá na frente. Aí Lucas vai escrever o evangelho e, querendo mostrar Paulo, né, apresentar Paulo para a gente, a vida dos apóstolos depois, escreve também o Atos dos Apóstolos. Tá? São os 2 livros escritos por Lucas. Nós vamos ver muita coisa interessante que já Paulo fala para o Lucas lá na frente. Tá? Então, alguém quer falar? Então, vamos embora, eles. Beleza? Tá sem som. Esqueci que eu tinha fechado o microfone. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. Os rabinos
Desceu religiosamente às margens do lago. Embebeceu-se na contemplação das águas marulhosas. Pensando em Jesus, o poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Você da questão é um negócio interessante, né? Queria ser pescador humilde, né? Porque ele sempre foi homem de letras. Isso lá na frente também tem o Pôncio Festo, estudaste tudo, né? Fala, Paulo, as letras te embaralham tua mente. Era muitíssimo inteligente. E devido olha, o intelecto às vezes atrapalha, né? As pessoas às vezes se perdem do intelecto nas realidades da verdadeira vida, principalmente a vida espiritual. Então, nós vemos que os grandes intelectos da humanidade, a maioria, ou são ateus ou então são indiferentes a qualquer religião. Tá? Os mais simples, né, sempre aceitam com mais facilidade, né? Essas novidades, né? Das boas novas. Né? Quem comenta? Então, vamos embora. Fala, Tiago. Aqui ele queria ser um pescador. Aí eu vou puxar para nós lá de cá. Porque hoje em dia tem muita gente aí também que quando acorda quer chegar para o lado o que eles entendem. Poxa, eu gostaria de ter uma vida humilde. Humilde. Mas tem o pessoal também, vamos dizer assim, mais humilde. Vou pegar esse enredo, tá? Quer ser também cabeça de ferro. Né? Porque se nós estamos hoje na condição de limitados no corpo físico, não pegando muito bem as coisas, né? Não é um águia, vamos dizer assim, tá? Essa criatura, se der um pouquinho de cabeça, ela vai embaraçar-se toda. Porque você estava embaraçado, agora está na limitação. Olha o Paulo aí, mas só que ele fez a diferença, né? Ele não chegou a ser um pescador, mas ele humildou-se. É o que eu entendo. Conseguiu, né? Conseguiu mudar. Mas porque os mais simples, né? Bem-aventurados os simples e puros de coração, né? Porque conseguem com mais facilidade realmente, né? Pegar. Mas nós precisamos do intelecto também. O anjo tem que ter duas asas, né? Uma só não adianta. Só que em muitos de nós está adormecida, né? Nós estamos em expiação, né? A gente mal usa a inteligência. Mas ali na profissão, aí vai, ali sempre algumas coisinhas vai enriquecendo. Tudo é válido. Alguém mais quer comentar? Então, vamos embora, Elisa. Por 2 dias, ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Só uma perguntinha. Todo mundo sabe quem é Levi, né? Mateus, né? Mateus, tá? O verdadeiro nome de Levi é Mateus. De Mateus é Levi, desculpa. Mateus é Levi. Fui falar, enrolei, né? Então, Levi, que era irmão de Tiago, de um Tiago também, tá? Vamos lá. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Ali era o local das pregações do Mestre. Mais adiante, a casinha de Simão Pedro. Além, a coletoria, onde o Mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade,
que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta. é, a última parte da palavra não saía, Dalmanuta, onde conheceu Madalena, enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Então, veja bem, uma coisa interessante, que o Emmanuel bota umas coisinhas que, se a gente não reparar bem, se lembra daquela senhora que sentou ao lado de Jesus e pediu para colocar os dois filhos, um à direita e um à esquerda dele. Ele fala sobre a questão, será que eles podem beber do meu cálice e tal, né? Eram os filhos de Alfeu, né? E aqui está falando, né? Como Levi é filho de Alfeu, o outro filho de Alfeu que nós sabemos é o Tiago. Tá? O Tiago que vai ter confronto com Paulo mais à frente. Né? Infelizmente, mas depois deu tudo certo. No final se acertaram. Né? Então, dois filhos de Alfeu eram discípulos de Jesus, né? Direto. Né? Então, muito, muito bom. E, ó, abraçou homens cegos, leprosos, que tinham sido curados. Ele pegou um negócio bem fresquinho, né? O Saulo, né? Nessa época. Né? Tinha pouco tempo que Jesus tinha sido crucificado, né? E essa Madalena, né? Maria de Magdala, né? Poxa, ela também tinha muita informação. Primeiro que ela foi a primeira a ver Jesus, né? Entre aspas, ressuscitado. Muita coisa ele pegou aí, muita informação. Alguém quer falar? O Jorge quer falar. O semelhante se atrai, né? É que eu vou ter que sair. Não, tá bom, Jorge. Valeu. Vai com Deus, tá? Obrigado aí. Até segunda. Bom fim de semana, né? Fala, seu Roberto. O semelhante se atrai, né? Ele encontrou logo que em Madalena, né? Os arrependidos, né? Exatamente. Legal. É isso mesmo. Né? Foi. Agora imaginemos quanta informação o Mateus não passou para ele, hein? A Madalena. Nossa Senhora, né? Muita coisa. Tudo aquilo que ele queria e que precisava conhecer de Jesus. Muita coisa mesmo. Vamos lá, Lisa. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ele às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília cujos sofrimentos muita vez lhe pareceram sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Só para lembrar, 3 anos, tá? Se passaram. Tá? Vamos ver o que aconteceu em Jerusalém. Né? Algumas coisas que realmente... Vamos lá. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tiveram notícias dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva. Como receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo fora sumariamente expulso do cenáculo mais conspícuo da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Ih, hoje estou ruim. Hoje eu estou ruim. Então, ele mesmo já sabe, que ele, né? Esse aí lembra aquela parábola do início do Evangelho, que é o primeiro milagre de Jesus, das bodas de Caná, né? E quando ele, né, aquele pedido, a transformação do água com vinho, né? E quando eles bebem o vinho dessa transformação, o pessoal fala, poxa, essa é a primeira festa que eu venho que oferece o vinho melhor depois. Né? O vinho melhor depois.
Porque não era normal naquelas festas. Lá ofereceu o vinho melhor primeiro e depois está todo mundo bêbado, oferece qualquer água de, né, cachaça brava mesmo que eles vão beber. Já está todo mundo doidão, né? Não. Mas isso é o significado. O vinho melhor primeiro é a boa nova. O vinho um pouco pior, um pouco inferior, que foi servido. Desculpa, o vinho melhor depois é a boa nova. O vinho que serviram primeiro, né, que não era o melhor, era, no caso, o que eles tinham de, né, o Antigo Testamento. Né? Então ele pensa que, em compensação, né, foram expulsos do cenário lá judaico. Em compensação, estava com Cristo. Ou seja, ele tomou desse vinho, né, depois, e viu que era melhor o sabor. Né? Tem muito a ver as coisinhas que eles falam aqui com outras coisinhas que aconteceram no Evangelho. Né? Então é isso aí. Alguém quer falar? Vamos, Melissa. Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, em uma biga veloz, saía em outro local, buscando a casa de Zacarias, na direção de Jope. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Se lembra das bigas lá no início, vestida grega, que a mano fazia, né? Quem era o Saulo, né? Atlético, né? Está lá no início do livro isso aí, ele andando de biga para lá e para cá, etc. Né? Dizem as mais línguas que até cavalo de pau ele dava, tá, gente? Brincadeira. Vamos lá. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Quem é Dalila? É a irmã dele, gente. Irmã dele. A irmã dele, né? Então, aqui ainda mora a minha irmã, Dalila, né? Vamos lá. Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas, ainda assim, aventurou. Poderia dizer por obséquio para onde se mudou? Ora, esta, replicou o dono da casa irritadiço, dar-se-á que tenho de prestar contas a um mendigo? Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa, depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores, tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. Os grandes está parecendo o seguinte, o cara do interior que chega na cidade grande, todo mundo estressado, né? É por aí mesmo, né? Jerusalém, naquela época, era uma cidade considerada grande, né? Naquela época, Jerusalém tinha uma população grande, e diz que na época das festas, né? Se chegava, às vezes, a 1 milhão de... Né, entre a população, acho que era 100 mil moradores tinha Jerusalém. Mas na época das festas, tinha gente de todo o mundo da época, né? E aquilo ficava, né, quilômetros de barracas de gente, era um negócio muito louco mesmo, Jerusalém naquela época. As 3 grandes festas que os judeus tinham, né? Principalmente na festa de Ano Novo, né? Na festa de Ano Novo havia mais gente. Vamos lá? Fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho deu expansão aos nervos doentes,
batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Só queria Jerusalém encontrar, viu? Jerusalém, certamente, nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bateu-lhe a porta com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe a alveceira notícia de que o amo não se demoraria a atender. Agora foi melhor um pouquinho. E agora, pelo menos, o cara vai atender. Cara, o que vai acontecer? Tá? Com efeito, daqui a pouco, Alexandre recebia o desconhecido com disfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando-o com efusão. Já o israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras: amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que não me reconheças? Interrogou o bem-humorado. Apesar da minha imensa fadiga? Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto, Alexandre, exclamou por fim prazenteiro, não te recorda mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem. Até que, enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder de Deus de Moisés, do Deus de Moisés. Então, olha só, né? Todos aqueles que eram amigos deles acham que ele enlouqueceu. Ele estava doente, o pai, mais na frente também, todo mundo. Né? Porque era muito difícil para o judeu aceitar ideias diferentes da dele e novas ideias. Ideias diferentes já era difícil. Novas ideias, então, para o judeu aceitar. Até hoje nós estamos vendo aí. O judaísmo de hoje é o mesmo daquela época, gente. É o mesmo, tá? Com algumas exceções, como houve naquela época, que aceitaram Jesus, né? Hoje são os judeus messiânicos, eles se chamam de messiânicos, né? E são muito fechados, são muito presos àquilo ali. Mesmo os que estudam a Kabbalah, nem todos se abrem, continuam presos. Não admitem novas ideias. E essa questão de Messias, eles já fizeram um apanhado. Eu tenho esse apanhado num livro lá dentro, das coisas que o Messias deveria fazer, acontecer, passar por... Entendeu? A vida do Messias aconteceria vários eventos. E Jesus, tá? Eu tenho de um judeu messiânico, passou por tudo aquilo que os profetas previam e tudo mais, que eles fizeram anotaram esses eventos, Jesus passou por todos. Só que Jesus não foi escolher os eventos, foram acontecendo. Né? Mas mesmo assim eles não aceitam, porque é um evento que Jesus não cumpriu, né? Que não está lá também. Nenhum profeta falou isso. É o evento da força, do poder, do comando, do guerreiro. Isso aí Jesus realmente não está lá também nos eventos que o Messias deveria passar. Porque se a gente pegar Isaías, que é o quem mais fala do Messias, é Isaías. É o Cordeiro, é isso, é aquilo, é o tempo todo assim. Ninguém o reconhecerá. Isaías coloca assim Jesus para a gente, o Messias para a gente. Às vezes não aceitavam. Aí nós vamos ver isso aqui, agora, nesse exato momento. Alguém quer comentar? Eles achavam que ele vinha numa carruagem de fogo,
com anjos tocando trombetas de ouro, né? Eles achavam que Isso, ele vinha cheio de pompa, né? E circunstância. pegasse o cajado, né? Eles jogassem um raio na cabeça do inimigo com o cajado, era assim mais ou menos o negócio que era esperar. Teria que usar o cajado, não dava para usar R15 naquela época. É, cajado, né? Naquela não tinha R15, né? Não. É isso mesmo. Ai, ai. Alguém mais quer falar? Prima está calada, Dona Luz está calada. Tá tudo bem, né? Tudo bem, prima. Não tem muito o que comentar, né? É mais a leitura. É mais E leitura, a tua explicação em cima tá ótima. Estou sem som, Dona Lourdes. Houve a manifestação das duas Lourdes agora. Uma falou, a outra está sem som. Legal. Valeu, gente. Vamos lá. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentia dificuldade em fazer-se entendido. Procurava o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é esse? Olha, que mais pareces um beduíno do deserto? Diz-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas há engano com certeza. Ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, diz Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação. E depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Olha só, que Saulo ia ser, né, espião. É o que né? Ele arrumou essa desculpa. Gente, aí, a gente não está entendendo nada. Ele está lá, deve ser para espionar e tal. É isso aí. Nas primeiras linhas estava tudo bem. Chegando no final. Nós vamos entender o judaísmo, mais um pouquinho de judaísmo daqui a pouco. Vamos lá. Saulo não pôde conter-se e revidou, antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita, refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro contrafeito carregou o sombreiro. Aliás, ponderei todas as hipóteses. E como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre procurando emendar a mão. Consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. Aí foi um jogo de xadrez, né? Cada um moveu uma pedra, né? E Saulo vai sentir isso e ficou, né? Vamos ver como ele se sai dessa, né? É aquele famoso sinuca, né? Ninguém consegue, né? Fazer a bola dar uma volta por trás da outra ou pular por cima, né? Vamos lá. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo, todavia era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos.
impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Olha só a decisão dele. Isso é exemplo para a gente, né, gente? Né? Decisões. Tem hora que, às vezes, sem querer, a gente machuca alguém, né? E se machuca também, né? Com certas atitudes. Também, né? Porque ele gostava desse, desde que ele fala antes, né? Um grande amigo dele, né? O próprio Sadoc, ele considerava um grande amigo dele. Mas esse fechamento do farisaísmo, eles eram muito fechados mesmo. Estão até hoje. Estão até hoje, né? Vamos lá? Alexandre disse humildemente: é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saiu-lhe mais tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. Não digas tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. E o que é que leva o título de blasfemo e desertor? O que é que aconteceria com ele? Mesma coisa que o Estevão, Ia ser pedrada. apedrejado? Ia ser apedrejado. O Alexandre ainda teve essa consideração com ele, né? Mas não aceitou, não. De jeito nenhum. Dificuldade de aceitar novas ideias. Aquilo que nós já falamos várias vezes, né? Que nós morremos aos 30 anos de idade, né? Deitamos aos 70, 80, 90, 100 anos. Porque depois dos 30, 40 anos de idade, é uma dificuldade aceitar as novas ideias. E hoje nós vivemos, então, é um mundo de transição, está tudo muito rápido, que é uma transição. Chegou o momento, e quando chega o momento das determinações lá de cima, de Deus, né? Nós temos que nos adaptar ao que está acontecendo, as novas coisas que estão acontecendo, né? E aquilo que nos surpreende até imaginar, né? De todo o mal aparente, né? De injustiça aparente, a justiça está se realizando. Não é isso que nós aprendemos no livro Libertação, uns dias atrás, que o ministro Flacos fala, né? De uma aparente injustiça é algo que está acontecendo, uma justiça que está acontecendo. Essa questão de novas ideias é difícil mesmo. É difícil. Para toda a humanidade. Alguém quer falar? Então vamos lá. O moço Tarcísio, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor, desde o início de tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levava. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino, um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos
Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé. Demandei deserto. Lá estive 3 anos, em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus vivo. Interessante essa questão do Deus vivo, porque a gente vê na Bíblia, né, as passagens, quando alguém de outro povo fala que o Deus de Israel, o seu Deus, porque apesar de ser essência, esse Deus agia, interagia, né? Havia uma mão dele, né, em tudo. Quer dizer, diz que é um Deus vivo. Os outros politeístas, como eram os deuses dele? Eram símbolos, né, estátuas, sacrifícios, e nada mais que isso. Não havia esse relacionamento que o judeu tinha, entre aspas, com Deus vivo, ou seja, a espiritualidade, né? É muito interessante essa questão do Filho do Deus vivo. Deus que não dorme, não, conforme fala o próprio Jesus, trabalha, né? Deus trabalha sempre, né? Até hoje, eu também, né? Não cessa de trabalhar, no me lembro quando ele fala. E ele está falando que Jesus é o Filho do Deus vivo, desse que trabalha. E ele também trabalhou muito. O Alexandre vai acreditar nisso? Vamos lá. Pelo que está aqui agora. Pois tua enfermidade. Tá? Isso. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, modificando o diapasão da intimidade. Transformou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jacques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? Mas isso tudo aconteceu devido a um grande motivo, que nós também, né, poderia acontecer conosco. Chama orgulho. O orgulho não vai deixar a aceitação. E hoje acontece isso, né? As pessoas se decepcionam com outros, infelizmente levam muito a sério e acabam mesmo também desencarnando, né? Entra na depressão profunda, etc. Mas isso tudo é o quê? Faz parte do orgulho, porque nós ainda... O cara foi levar um sanduíche ali, passou aí agora, viu, motoqueiro? Que nós carregamos conosco. Esse orgulho que nós temos que destruir em nós. Destruir mesmo. É a palavra que é usada na pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Como destruir o orgulho, né? Mas, infelizmente, aconteceu, né? A família se... Aí outra coisa, Cilícia hoje é a Turquia. Saulo era turco, se fosse hoje, tá? Ele era da Cilícia. Tarsus era da Cilícia. Alguém quer falar? Então vamos lá, esse demora um pouquinho que já vai acabar. O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas, no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus. E agora era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no, Jerusalém lançava-lhe dormidas.
Vendo em tal Jesus não. atitude. Só uma coisinha, Jesus não fala, né? Aquele que não amar mais a mim, não fala isso em uma determinada passagem do Evangelho, né? É difícil, a palavra da cruz é loucura, porque vai colocar sempre aquele que realmente resolve mudar de uma, né, e seguir mesmo em uma situação constrangedora. A tentação de... Pelo que está escrito aqui nesse parágrafo, nesse parágrafo que o Alexandre está contando das coisas que aconteceram com a família dele e os amigos, você vê que a palavra da cruz é loucura porque ele vai ter que passar por cima de tudo isso. Exatamente. Tem que passar mesmo. É difícil. Muito complicado. Isso são testemunhos, né? Vendo em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Agora eu peguei ele, né? Agora é importante, né? Agora ele muda. Vamos lá. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou: lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos constou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Não, o grande problema era esse. Ele entendia muito da antiga lei também, né? Então, Moisés ensinou a não sermos orgulhosos. Tá? E é o grande problema nosso. Já te deu a hora, gente. Tá? Vamos parar por aqui. E agora, esse mês ainda tem, seu Roberto? O Paulo Estevam, hoje é dia 19. 19, 7, 26. Não vai ter, não. Então vai ser somente agora no mês 8, né? Agora é só no dia 2. 2/8? 2/8. Fala que hoje é dia 19, hoje é aniversário do meu papai, tá? Tá fazendo 88 aninhos, o jovem, tá? Parabéns para ele. Parabéns para ele, que Deus o abençoe. Que dê muita vida e saúde e paz. Assim seja. É uma pena que não é aqui perto, né? Não pude ir lá dar um abraço nele, né? Falei com ele depois do almoço, mas é isso aí, faz parte. Ele já perdeu, Bom, já então, passou as oportunidades que você tinha, Carnaval e Semana Santa. eu fui no Carnaval, né? Mas o aniversário dele é justamente no meio entre o Carnaval e outro. Ai, ai, ai. Que eu vou arrumar um Carnaval agora em agosto, em julho, viu, Elisa? Para mim ir lá também. Em julho, você dá tanta sorte que em julho nem feriado tem. Nem feriado tem. Ai, ai, mas tá bom, Mas não é tem importância. festa julina. Pode ir na Oi? festa julina. Pode ir na festa julina. A festa julina, né? Podia arrumar uma desculpa aí e dar um pulo lá. É muito longe, né? Fica para quando eu puder mesmo. Bom, deixa eu